Muito bem. Bem-vinda, Alessandra, a esse nosso estudo bíblico online sobre os catecismos de Lutero para o povo de Deus. Mas vamos dando sequência aqui ao nosso estudo com um momento de oração. Senhor Deus e Pai querido, estamos reunidos em torno da Tua palavra. Agradecemos a Tua presença aqui com cada um de nós. E pedimos que esta palavra que está sendo gravada, preparada, também possa, Senhor Deus, tocar e fazer bons frutos aos corações daqueles que vierem a assistir e que venham a interagir com esse estudo bíblico. Em nome do amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, nosso... Oitavo mandamento, né? O oitavo mandamento em defesa do nome do próximo. Tudo a ver com a área que você está se aprofundando, né? O que diz o oitavo mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Né? Isso está escrito lá em Êxodo capítulo 20, né, onde Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos. Né? Quando Lutero escreve, então, o Catecismo Menor, ele traz não apenas o mandamento, mas ele traz também uma explicação, né? De modo que isso ficasse inculcado para todos que estudassem o catecismo, né? E ao que Lutero, então, dizia assim: o que significa isso, né? Do que está aprendido, né? No oitavo mandamento, ele vai querer perguntar: o que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto,
não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Então, se você observar, nós conversamos isso na semana passada, a primeira parte de toda a explicação de Lutero aos mandamentos é essa: devemos temer e amar a Deus. E aí ele continua, portanto, né? Então, a partir do temor e do amor a Deus, isso tem uma implicação prática na vida cotidiana, né? Na vida social, na vida civil. Então, Lutero trata o primeiro momento, e lá no primeiro mandamento, que nós precisamos temer a Deus porque Ele é todo Criador, né? Criador e todo poderoso, né? E num segundo momento ele diz que nós devemos amar a Deus, né? E esse amor que de nossa parte para com Deus só se dá, né, a partir do conhecimento do que Deus fez e faz por nós por causa de Jesus, né? Então, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, nós conhecemos o seu amor. E é por isso que, então, agora nós podemos amá-lo e colocar esse amor em prática. Bom, com relação ao oitavo mandamento, tem uma questão bem direta com relação à honra, né? A honra da pessoa, a honra do indivíduo, né? E quando se fala, né, do bom uso do nome da pessoa, uma compreensão que se tem desde o Antigo Testamento e fazendo um paralelo com o segundo mandamento, né, é que o nome representa a própria pessoa presente, né? Embora, digamos, fisicamente você não enxergue alguém, você não enxergue a pessoa, eu não enxergue, por exemplo, a Alessandra no meu dia a dia, guardar o nome da pessoa é guardar que a sua honra e a memória da sua pessoa, né, seja protegida, ainda que você esteja ausente, né? Isso é um paralelo que se faz também com o segundo mandamento, né, onde se fala do bom uso acerca do bom uso do nome de Deus, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? O Senhor não considera inocente quem usa o seu nome em vão. Por quê? Porque falar do nome de Deus, porque usar Deus, e lá a crítica, usar o nome de Deus em piadas, né, de maneira jocosa, é você blasfemar contra a própria realidade de Deus, né? E isso também se aplica com relação à pessoa, né? Aqui entra, digamos, num contexto mais comum e mais popular, né, quando se faz piadas, né, que denigrem a moralidade, que denigrem, por exemplo, a honra da pessoa, ou fazer piada pelas costas, né? Entraria nesse ponto aqui. Essa é a preocupação primeira de Lutero. O nome da pessoa carrega em si toda a memória que você tem dela. Então, se você constrói ou você dissemina um nome, né, ou agrega ao nome da pessoa falhas, vergonhas, né, você está denegrindo a imagem da própria pessoa. É o que está tratando nesse mandamento. Então, esse mandamento, quando Lutero escreveu a explicação dele no artigo, no Catecismo Maior, né, a sua preocupação era olhar, né, o princípio da mentira. Tá? Ele entende que, digamos, muitas vezes a gente fala assim, mas quem consegue falar a verdade o tempo inteiro? Ele não está entrando nesse mérito, né, da verdade o tempo todo, né? Mas ele está atacando diretamente aqueles que, de maneira obstinada, mentem para destruir ou tirar vantagem, né, em cima da outra pessoa, por meio de mentiras, né? Então, quando ele olha aqui o primeiro momento, vai falando aqui, a pessoa que não guarda o mandamento mente obstinadamente, né? E aí ele vai dizer, Satanás, que é o pai da mentira,
levou Adão e Eva à incredulidade. Aqui ele está trazendo para nós dois textos. O primeiro é de João 8,44, né? Quando ele fala que Jesus está acusando aos mentirosos de plantão nos seus dias, né? Aos fariseus, aos líderes religiosos, que mentiam a respeito da índole de Jesus, né? Da sua hombridade. Ele vai dizer, vocês são filhos de Satanás, né? Satanás é o pai da mentira, e aqueles que seguem a sua índole, seguem o seu padrão, né, são, por isso, filhos da ira. Né? E relaciona isso com o Antigo Testamento. Né? O que o diabo, desde a criação, fez? Ele começa lá em Gênesis 3, 4 e 5, quando ele assedia Eva, né, e a induz ao pecado, considerando ou tentando relativizar aquilo que Deus havia dito, né? Não comam dessa fruta, pois no dia em que dela comeres, né, certamente morrerão. Aí ele vai tentar induzir. Será que é isso mesmo que Deus quis dizer? Né? Ele é o que induz ao erro, né? A disseminar a dúvida e plantar uma imagem distorcida acerca do outro. Nesse caso aqui, tentando colocar em dúvida a credibilidade de Deus, né? Bom, deixa eu fazer um adendozinho rapidinho, antes que fique muito distante do que eu estou querendo te perguntar. Lá no texto anterior estava escrito lá sobre não mentir, na frase não mentir com falsidade. Aí vem trair, caluniar, difamar, né? O que seria não mentir com falsidade? Eu não entendi isso. Seria o quê? Mentir com veracidade? Não, mentir com... Isso, mentir com falsidade é o que ele traz aqui na primeira frase. Isso. Mentir de maneira obstinada com o propósito de levar vantagem sobre isso. Tá? Muitas vezes, vamos pensar aqui, quando a gente, pai, né, mãe, ouve dos nossos filhos alguma pergunta, alguma questão, né, que a gente fica meio ruborizado, né, a gente pressupõe que a criança não tenha, digamos, a idade e a maturidade para ouvir determinadas coisas da maneira como ele nos pergunta. Né? E a gente, então, de certa maneira, ou mente ou omite aquela ideia de onde é que vêm as crianças, né? A cegonha que trouxe, Mãe, quem é que botou o presente aqui? Foi o Papai Noel que trouxe, né? Você cria... você cria uma história fantasiosa que, na verdade, não é real. Por outro lado, essa colocação do texto anterior que ele traz é quando a pessoa usa de maneira ardilosa, de maneira intencional, e para levar vantagem sobre o outro, né? Destruindo a imagem, destruindo o caráter, a moral, né? Por exemplo, quando o casal entra em litígio e tem a criança no meio e alguma das partes vai dizer do outro, né, uma inverdade, não apenas para querer tirar vantagem emocional, mas para ficar com a guarda. Isso, né, juridicamente, psicologicamente, é chamado, e tem até um crime especial, né, de alienação parental. Então, já é um propósito você denegrir a imagem do outro para tirar proveito e vantagem em cima daquilo. Sim, entendi. Então, o primeiro sentido que Lutero traz aqui, a aplicação direta desse texto, no mandamento, segundo a letra, né, refere-se ao foro público, onde um pobre inocente é acusado e oprimido por falsas testemunhas para ser castigado no corpo, nos bens ou na honra. Vou explicar um pouquinho essa fala aqui, que é do texto, extraída do texto, é que esse mandamento ele está inserido no conjunto, um capítulo do livro, junto com o 9º e o 10º, que falam acerca da cobiça, né? Preservar os bens do próximo, a esposa, no caso a família, e os seus empregados, os seus funcionários, né? Então, de algum modo,
Deus está trazendo ou tratando nesse mandamento para que seja preservado do próximo, no caso, o 8º mandamento, a sua honra, a integridade moral, né? No 9º e no 10º, bens e a família. Este mandamento, você consegue ver, este mandamento mira, né, em primeiro lugar, que cada qual ajude o próximo no sentido de lhe garantir o direito. Não permitirá que seja obstaculizado ou torcido, mas há de prover o direito e sobre o indivíduo, o próximo, né, vigiar com firmeza para que o direito não seja tirado. Quer seja essa pessoa, né, o vigilante, juiz ou testemunha, e seja qual for o caso em questão. Né? E com isso fica especialmente fixada uma meta aos nossos senhores juristas, terem o cuidado de tratar reta e sinceramente, deixando ser justo o que justo é, e por outro lado, não torcer, nem encobrir, nem silenciar, nem levar em consideração, né, bens, honra ou poder. Sim. Né? Infelizmente, muita coisa acontece ao contrário, né? A gente sabe disso. Exatamente. Mas o direito, a base do direito é da Bíblia. A base mesmo do direito, ela nasceu da Bíblia. Isso. Né? Ela vem se aperfeiçoando com o passar dos anos, porque a sociedade vai mudando, né? Mas a base é bíblica. Então, o embasamento bíblico, né, nessa distinção do que é adequado, né, e o que, digamos, traga benefício para ambas as partes. Né? Quando você tem aí uma questão de direito, você tem sempre pelo menos duas partes em juízo, né, em debate. Né? E esse é o papel, daquele que está ocupando o lugar de mediador ou legislador, né? Buscar uma isenção suficiente de modo a preservar no máximo, né, no máximo possível, a honra daquele que está ali diante da causa, do juízo, né, da questão a ser trabalhada. Certo? Certo. Ele traz uma outra extensão, né, uma extensão desse mandamento. Ou seja, não apenas no âmbito público jurídico, mas se estende também no contexto espiritual, quando são feitas calúnias e difamações que envolvam a palavra de Deus. Aqui, Lutero fala, ou traz, né, no discurso do estudo, a preocupação de Lutero com relação às afrontas e ataques à palavra de Deus, né? E aqueles que estavam ali como porta-vozes do Evangelho. Né? Pensando um pouquinho na própria história, o contexto histórico em que ele escreve, o Martinho Lutero, ele como pastor, como professor, né, que ele era da Bíblia, e como o líder daquele movimento de reforma protestante, reforma da igreja, ele foi, né, considerado pela Igreja Católica, pelos líderes da Igreja Católica da época, como herege. Né? Foi chamado de instrumento de Satanás. Né? E por que isso? Né? Porque ele estava defendendo as verdades bíblicas de que nós somos salvos não por obras, né, mas pela graça. Com isso, logicamente, trouxe implicações para dentro do poder e da estrutura que a Igreja Católica mantinha, né, e defendia à época. Isso afetou interesses de âmbito particular. Ou seja, o Papa Leão X, ele estava com uma grande empreitada
que era a construção da Basílica São Pedro, né? E ele, na época, por demandar de grandes recursos, faltou, né, aos cofres de Roma dinheiro. E para manter de novo, né, para reforçar esse recurso, ele então começa a vender cargos, né, vender posições e bispados, e foi por causa, né, disso que ele autorizou a venda de indulgências, né, com Tetzel, que chega lá nos dias de Lutero, aquela venda desenfreada de indulgências que levou à publicação das 95 teses. Então, por causa de interesses particulares e escusos, né, no momento em que a própria igreja foi confrontada, né, com a verdade, ela opta por destruir, né, por desacreditar a figura do Lutero, né, a pessoa dizendo que ele estava sendo um instrumento do diabo, quando a própria história, agora a gente pode dizer, a própria história, ela confirma, né, a autenticidade, ela confirma, digamos, a legitimidade de Lutero com as coisas que ele estava levantando. Isso ele fala, não foi uma questão que ele diz pontual. Ao longo da história, né, a própria palavra de Deus, ele vai comentar isso, a própria palavra de Deus muitas vezes é lançada nesse lugar de descrédito, né, de infâmia pelo mundo. Porque aquilo que a palavra de Deus traz para o mundo fere e afeta, né, os seus interesses de uma natureza corrupta, de uma natureza decaída em pecado. Ele vai dizer, não cause surpresa em ninguém, né, ao longo da história, que a palavra de Deus seja de fato tratada dessa forma, mal interpretada, e que os seus defensores sejam muitas vezes caluniados. Aqui, vou pegar esse texto para a gente dar. Ele vai dizer o seguinte, ó, onde há pregadores, deixa eu tentar aumentar um pouquinho, fazer o zoom. É aqui, não dá para ir mais. Tá bom. Onde há pregadores e cristãos piedosos, têm aos olhos do mundo a sentença de serem chamados de hereges, apóstatas, malfeitores, sediosos e ímpios. Ele vai mais. Além disso, a palavra de Deus tem de deixar que, da maneira mais vergonhosa e virulenta, seja perseguida, blasfemada, acusada de mentirosa, pervertida e erroneamente citada e interpretada. Mas isso que siga seu caminho, pois é da natureza do mundo cego condenar e perseguir a verdade e os filhos de Deus, sem considerar pecado tal coisa. Tentar aplicar isso um pouquinho para os nossos dias, né? Em que se fala muito do conceito de pós-verdade, né? Em que toda a verdade, toda a proposição de verdade, ela não pode arrogar para si o caráter de absoluta, né? Toda a verdade, na verdade, ela defende uma posição, né? Esse é o conceito do mundo que a gente tem, né? Então, com relação à palavra, à própria escritura, à interpretação bíblica, e aqueles que defendem a verdade bíblica, quando muitas vezes são afrontados, caluniados e perseguidos, né, isso não é ou não deveria causar espanto à própria igreja, ao povo cristão, pois é o modo que ele está dizendo aqui, é o modo como o mundo cego, né, se põe contra Deus, atacando, denegrindo, né, e muitas vezes deturpando a palavra de Deus, a sua interpretação. Isso nós vemos, por exemplo, quando algumas pessoas, alguns grupos, algumas interpretações, né, propõem, como já propuseram no passado, que dentro de uma ideologia de gênero, né, pegaram texto em que é dito que Jonatas, no Antigo Testamento, e Davi, que eram amigos, né, amigos mais chegados que irmãos, né,
induziram isso, que ali estava se abrindo a oportunidade para dizer que havia entre eles uma relação homoafetiva, né? Amizade colorida. Uhum. Exatamente. Então, interpretações desse gênero, né, nessa índole, hoje em dia, por diversos recursos e pressuposições retóricas, são admitidas, né, no mundo acadêmico, no contexto sociológico, né, e a gente não, por isso, não ficar assim, abismado, chocado, né? Mas, por outro lado, qual é o princípio? Não é você acolher qualquer tipo de interpretação sem questionamento, sem, de fato, ir às fontes, né? Ir à origem. Nesse caso, texto bíblico, quando se levanta uma proposição, né, que ponha em dúvida, que questione a autoridade bíblica, a veracidade da sua história, né, da sua tradição, que a gente, de fato, se assente e vá aos textos para questionar, para pesquisar, para se aprofundar, e assim tirar a limpo e às claras aquilo que é calúnia, né, aquilo que é perseguição. Tá certo. Eu vejo essas perseguições também nessas histórias, né? Por exemplo, nos dias de hoje, a perseguição aos cristãos, né? Porque eles são para pregar, eles perseguem, matam, torturam, fazem horrores. E Sim. em contrapartida, o islamismo, né? Já prega um outro tipo de perseguição. Eles também têm a perseguição deles, porque eles acham que é como se você me corrija, tá? Porque você é o que é o pastor. Mas aquela coisa de que eles, a religião deles é a verdadeira, a religião deles é a que serve, é como se fosse para querer dominar o mundo, então ninguém mais serve, então cristãos eles também perseguem, eles perseguem todo mundo, em prol da religião deles. E outros já em prol do seu próprio umbigo, né? Porque não é bom para que haja cristãos em determinados lugares, porque vai afetar politicamente, né? Algumas pessoas. Interesses. Isso. Isso é verdade, né? Quando as religiões absolutistas, né, no caso o islamismo, Você fala tão bonito, ainda vou ser assim, ó. Eu fico enrolando para falar. se põe, né, aquele que não se submete à sua proposta, à sua doutrina, é tratado com execução, né? É o que acontece em países de maioria muçulmana, né? O grupo, como aconteceu recentemente com o Estado Islâmico, né? Grupos extremistas. Em outras condições, eu estava hoje conversando com outro rapaz, em contextos políticos ou autoritários, como o comunismo, em que algumas pessoas, a gente estava falando assim, faz mau uso, né? Quando diz assim, não, a fé cristã ela pode se assemelhar com alguns princípios de repartição, né, de igualdade, né, de dividir de maneira comum, né, e aí vem a ideia do comunismo, com as pessoas. Só que quando a gente olha os regimes políticos, né, de governos comunistas, uma das primeiras estratégias, né, e ações que fazem é impedir a presença ou a expansão do cristianismo no meio deles. Né? Haja visto, por exemplo, o que está acontecendo na China. Recentemente, igrejas cristãs foram queimadas, né? Proibidas de se manter abertas, pessoas perseguidas, igrejas queimadas. Então, tem um site chamado Portas Abertas, que é uma organização internacional, que eles fazem auxílios, né, encaminham auxílios missionários e também fazem a divulgação de cristãos que são perseguidos em países absolutistas, né, islâmicos ou comunistas. Então, para trazer essa concepção, assim, que
a fé cristã, na sua divulgação, na sua disseminação, ela, pelo contrário, quando cristãos tratam o seu princípio e levam ele a sério, né, não, a gente sabe que nem todos irão crer, ou nem todos vão aceitar o evangelho, porque lutam ferrenhamente contra isso, né, e estabelecem poderes para calar o evangelho. A igreja e os ensinos bíblicos nos colocam claramente que a gente não deve trabalhar ou tratar com violência, né, para que o evangelho seja espalhado ao redor da terra. Assim como de graça veio, né, e veio de maneira evangélica a todos nós, né, que a gente também reparta isso com outras pessoas, sem o uso da violência. Bom, indo para isso que eu já comentei, né? Acabei de comentar contigo. O terceiro uso, né? A terceira instância desse mandamento. Esse mandamento proíbe que todo o pecado da língua, né, porque se possa causar dano ao próximo ou magoá-lo. Porque dizer falso testemunho outra coisa não é, senão obra da boca, né? Lutero aqui está tratando agora ele começa no âmbito jurídico, né, digamos de foro público, afeta no segundo ponto o âmbito eclesiástico ou espiritual, que é a difamação contra a palavra de Deus e aqueles que a comunicam, né? E aqui ele entra na vida comum, no âmbito da vida comum. Entra aqui a mentirinha, né? A piadinha que se faça para denegrir a imagem da pessoa quando ele não está presente. Falar mal pelas costas, né? Popular falar mal pelas costas. Ele vai dizendo até onde isso está presente, né? E aqui o que ele traz para nós aqui o texto, né? Eu extraí lá do texto, fala direta dele. É praga danosa comum isso de cada qual gostar mais de ouvir falar mal do que bem do próximo. E posto sermos nós mesmos tão maus que não podemos suportar que alguém diga algo de mal a nosso respeito, apetecendo cada qual, ao contrário, que todo mundo fale coisas áureas dele. Não toleramos, contudo, ouvir alguém dizer o melhor a respeito dos outros. O que ele está dizendo aqui? Todo mundo Fofoqueiros de plantão. Fofoqueiros de plantão. E aquele princípio, né? Aquilo que você não gosta, não pratique aos outros, né? Esse é um provérbio que leva-nos a botar em prática, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faça ao teu próximo aquilo que gostaria que fizesse contigo, né? Ele está dizendo o seguinte, na verdade, a natureza humana, o que ele viu das pessoas do seu tempo, e a gente pode buscar isso na escritura, a gente vai falar mais à frente, né? É que, na verdade, a gente age de maneira incoerente. Nós gostamos de ouvir má notícia dos outros. Gosto não. Nós podemos entender o seguinte, como é que funciona a colocação dele é essa. Se a gente olhar, por exemplo, eu até busquei mais cedo uns sites que falavam sobre a chamada imprensa marrom. Você sabe o que é isso? Sei. Então, a imprensa marrom busca difundir as notícias polêmicas, né? Aquelas notícias de tabloide, notícias muitas vezes que causam mais burbúrio, né? E dão uma ênfase danada na notícia ruim, e quando aquilo se vê como mentira, aí apresenta só uma notinha de rodapé, né, sem retratação alguma. Por que faz isso? A gente vive rodeado disso, né? Entende-se pela mídia comum, a mídia de massa, que boas notícias não rendem audiência. Né? E que
notícias de crítica, notícias que deturpem a imagem do indivíduo, da pessoa ou da instituição, isso é que rende likes, isso é que rende folhas de jornal, isso é que rende tempo de apresentação, divulgação, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Estou te ouvindo. Tá. Ah, tá. Então, ele está dizendo aqui nesse ponto, nós gostamos de ser elogiados, certo? Se nós fôssemos todos nós coerentes, ou de uma maneira bem... Ele está falando aqui para a massa, né? Está falando de um modo geral, não só para cristãos, mas está falando de um modo geral. Se nós fôssemos coerentes, né? Todo mundo que gosta de ouvir boas notícias a respeito de si deveria, no mínimo, né, defender também uma boa imagem acerca do outro. Mas isso há uma incoerência, aquilo que a gente vê, por exemplo, com crianças na escola, né? Se você tem na escola alguém que se destaca, que tem uma boa pontuação, tem algum destaque, né, positivo em relação ao professor, em relação à própria turma, eles escolhem, né, uma característica física, o famoso bullying, né? Para quê? Para que assim ele seja rebaixado, né? E aquele que se sente, muitas vezes, se sente inferiorizado, né, é o que pratica o bullying, ele, baixando a imagem do outro, denegrindo a imagem do outro, ele vai se sentir um pouco mais exaltado, né? Então, é nesses pontos que o texto está tratando nesse sentido, né? Quando você usa de maneira intencional. Aqui, lógico, não está levando em conta interesses econômicos, no bullying e tal, mas um modo de autopromoção, destruindo para isso a imagem do próximo. Para avançar um pouquinho mais, Sim. aí, sim, né? Aí aqui, buscando isso, esses são orientações do texto, e ele vai abrir isso um pouquinho mais quando ele falar acerca do cuidado, do zelo com relação aos bens e com relação à família, né? No 9º e 10º mandamento. Mas entendendo é isso, né? Deus tem uma preocupação com a pessoa na sua integralidade, né? De um modo integral. E isso implica não apenas o corpo, mas tudo aquilo que, a partir do corpo, a gente começa a projetar, né? Vamos pensar assim, você conhece a pessoa, um professor, né? Você faz uma imagem dele. Às vezes, antes de você sentar ou ter a primeira aula com determinado professor, a turma já faz na tua cabeça uma ideia se aquele professor vai ser agradável ou desagradável. Muitas vezes de tal maneira que você prefere suspender aquela aula dele, vai pegar com outro, vai esperar um outro semestre, porque disseram para você que ele é ruim, porque ele é perseguidor, né? E coisas do gênero, né? Então, a maioria das sim, Então é nessa construção da imagem, aquilo que vem antes da pessoa ou que fica mesmo depois que a pessoa vai embora, né? Esteja ausente. Aí, mas isso é do ser humano mesmo, né? Isso já é do ser humano mesmo. Ele já faz um preconceito da pessoa antes mesmo de conhecer, mesmo que ele não fale para ninguém, a pessoa já guarda para si. Aí depois com o tempo vai vendo que se desmistifica isso que ela mesma criou. Eu pelo menos não sou assim. Eu acabo criando, sempre crio uma imagem, né? Depois desmistifico aquilo, né? Ou para melhor ou para pior. Esse é o princípio do conhecimento, né, nos relacionamentos. Quando você vê alguém, você tem a primeira impressão, isso é inegável, né? Porque quando a gente vai passando, criando um pouco mais de maturidade, a gente entende que a primeira impressão não deve ser aquela que permanece, né? A primeira impressão que, né, impactou. Isso vai
em termos de confiança, se confia, não confia, se aceita ou não aceita, né? Se aproxima ou se afasta à medida em que aquela pessoa, aquela imagem, ela te causa confiança ou rejeição. Agora, a gente sabe, né, à medida que vai também se autoavaliando, saber que a gente não é perfeito, que a gente não é pleno, que a gente pode ser uma pessoa alegre, mas num determinado dia você está aborrecido, né? Você não é daquele jeito, você não é daquela maneira, mas você está e pode causar no outro uma impressão negativa. Então a gente sempre deseja ter a oportunidade de conhecer o outro, né? De aproximar-se nos relacionamentos para tirar qualquer imagem viciosa ou falsa a seu respeito. É assim que a gente age, né? O que acontece, e esse texto está trazendo, é que muitas vezes a gente tem uma impressão falsa, né, de momento, e essa impressão que a gente tomou, a gente leva tão assim como verdadeira, que faz dela o testemunho ou o testemunho acerca dessa pessoa. Ah, não, ele é um péssimo professor. Por quê? Ah, não, porque um dia eu cheguei lá, eu pedi ele para me deixar fazer a prova e ele me disse não. Né? Uma pessoa intransigente. Então, foi uma impressão sua no momento seu e que isso a gente deve levar em consideração para não tomar como verdade absoluta acerca até mesmo da personalidade e o caráter da pessoa. Sim, sim. Eu vou falar uma coisa pessoal rapidinho, né? Você está falando sempre em professor como exemplo, eu me remeto sempre ao João, que a gente apelidou o professor de João Slide, porque ele só dá aula em slide, né? E ele é péssimo, ele é horroroso. Sempre falaram dele, e assim, eu falei assim, bom, eu não sei, nunca tive aula com ele, vamos primeiro ver, né? Não gostei muito, não. Tinha hora que eu gostava, tinha hora que eu não gostava, mas é aquela oscilação do humor da pessoa normal. Mas assim, lembro que uma vez, na primeiro semestre que eu tive com ele, primeira prova que eu fiz na vida com ele, foi diferente, porque ele colocou respostas para marcar as respostas objetivas, e estava assim, vinha as instruções, vinha entre duas caixas assim, para você marcar e tinha os objetivos. Então, além de marcar lá embaixo, você tinha que marcar lá em cima, como se fosse uma folha de resposta. E não tinha isso lá na Estácio. Eu não marquei nada, né? Fui embora, no padrão normal da Estácio. Quando ele entregou as provas, eu cheguei atrasada nesse dia de pegar as provas. E as pessoas estavam saindo com muita raiva, bateram, discutiram, teve briga com ele dentro da sala, porque as pessoas não marcaram, né? Sim. E aí eu peguei com a pessoa que estava lá e falei assim, bom, já sei como é que é esse professor, porque assim, a gente estuda um pouquinho a pessoa quando a gente tem aula com ela. Eu sentei, ele já estava furioso, já tinham brigado com ele. Aí eu peguei, sentei, fiquei esperando a minha colega. Não, vamos embora, Alessandra. Ele vai ficar quieta aí, espera. Calma, deixa ele se assentar que eu já vou falar com ele. Aí ele foi, falou e saiu todo mundo. Aí eu fui lá, poxa, professor, olha só o que aconteceu comigo. Eu não vi isso aqui. Tô tão acostumada com o padrão da Eustácio, que é assim, 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 assim. E ele tava nervoso, você viu que ele tava nervoso. Falei assim, puxa vida. Aí eu fico uma cara de pena. Aí ele pegou e ia saindo. Ele, vem cá. Senta aqui. Tá, deixa eu corrigir de novo. Aí olhou lá, desconsiderou. E aí eu consegui levar alguma coisa. Mas também fiquei quietinha. Eu falei assim, eu acho que é tudo. Eu falei, minha colega, poxa, tu conseguiu. Eu falei assim, acho que é tudo do jeito que você fala. Você tá vendo que o cara já tá aborrecido. Eu vou lá brigar mais com ele ainda? Sim, eu não, duas vezes aconteceu isso, então assim, acho que é tudo no jeito mesmo, né? De chegar e falar. Mas pode continuar. Foi só isso. Essas histórias são comuns, acho que todos nós, enquanto estudantes, a gente passa por isso também. Esse princípio é importante, eu sempre usei ele. Se às vezes o professor tomava uma atitude com toda a sala, né, e percebia que, às vezes, nesse caso, talvez ele não se deu conta, ou foi um erro generalizado de toda a turma, né?
buscava chegar no ouvido, entender também quais as considerações dele e passar de maneira tranquila quais foram as minhas escolhas, as minhas condições, né? Ou seja, de novo, você promove um entendimento comum por meio do diálogo, né? E não age de modo com pressupostos, né? Sem dar ao outro a oportunidade, ou no caso de defender ou explicar-se, né? Ou esclarecer alguma coisa que tenha ficado obscura, né? Aí o apóstolo Paulo ele traz algumas orientações nas cartas às igrejas, onde se fala primeiro de justificação, né, que nós somos pecadores, fala da obra da redenção de Cristo, e que essa obra, ou seja, por sermos cristãos, né, nós precisamos, ou né, recebemos, juntamente com o batismo, com o próprio evangelho, uma mudança de mentalidade, né? Uma inquietação com as velhas práticas, com velhos hábitos, né? Antes, quando, digamos, estávamos subordinados às leis do momento, né? As leis civis do momento. Isso, lei civil, a gente conversou na semana passada, quando falamos sobre roubo, né? O furto. Eu me lembro em 2012, 2013, 2014, toda aquela discussão da Odebrecht, das empreiteiras, né? Em que um dos empreiteiros veio dizer, em tom de defesa, que a propina, a margem de desvio, né, de 2% ou 5%, se fazia em cima dos contratos junto aos governos, federal, estaduais. Isso era uma prática tão comum e assumida que qualquer empreiteiro, ao fazer a sua proposta de orçamento, não considerasse aquela margem, ele não conseguia concorrer, né? Então, ele dizia, essa era a lei do mercado. Se você não fizesse isso, você não conseguia ingressar ou prestar serviço para os governos, né? Ou seja, a lei do mercado, se você se baseia apenas pela lei do momento, por aquilo que as pessoas praticam de um modo geral, isso pode, de certa maneira, anestesiar a sua consciência, ou seja, não faz errado, não é errado. Por que não é errado? Roubar, furtar daquilo que não é seu, daquilo que é do povo? Não, porque é assim que funciona, né? Então, acaba anestesiando a consciência. E aí a gente falou na semana passada, né, que a consciência não é a lei máxima para a gente tabular o certo e o errado. A gente tem que ir além, olhar o que a palavra de Deus diz. Aqui, então, Paulo vai dizer, se vocês entendiam que certas atitudes para com as pessoas, de falar mal, de tentar levar vantagem, né, de manter a sua imagem boa acima de tudo, se isso era comum, né, no seu meio, seu grupo de convívio, vamos entender o que Deus quer, qual é a orientação de Deus. E aí ele escreve sempre ao final de cada carta algumas orientações de vida prática, né? Aqui tem algumas para a gente ler. A primeira eu trago aqui de Colossenses 3, né, quando ele vai dizer assim para a gente, portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, né, sofrimentos que destroem, maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Então, o que está dizendo aqui para nós?
a prática comum no nosso meio social, ela precisa ser colocada em confrontação à vontade de Deus. E quando ele diz, quando vocês foram batizados, né, foram revestidos da nova natureza de Cristo, aprendam com Cristo, né, aprendam de Deus com a sua palavra, qual é o desejo, a conduta proveitosa para a vida de vocês. Né? E ele está dizendo que Deus vem sempre renovando a nossa natureza, a nossa consciência, a nossa vida, para que sejamos mais parecidos com Ele. Aqui entra um fato, né? Por exemplo, alguém que entrou para a igreja, lembro de uma história de um pastor que contava o seguinte: um pedinte, um mendigo, ele andava sempre pelas ruas catando latas para vender e sobreviver com aqueles recursos, né? Até que certo dia ele encontrou um bilhete premiado. E esse bilhete fez dele um homem milionário, né? Ele pôde então sair das ruas, comprar uma casa, ter meio de transporte, né? Motorista e tal. E quando ele, agora rico, né, caminhava pelas ruas e ele via, né, às vezes, latas ou porções de latas nos cantos, ou às vezes o que ele consumia, via coisas jogadas, ele continuava recolhendo aquele lixo, aquilo que era sucata. Né? E perguntando para ele, né, por que ele fazia isso, ele dizia que ainda não estava confiante. Né? Ou seja, a pobreza havia saído dele, não, acho que ele havia saído da pobreza, né, deixou de ser mendigo, né, mas os velhos hábitos ainda não haviam saído dele. Né? Então é uma coisa que se faz de modo gradativo. Não é porque agora você deixou de ser do mundo para ser cristão que velhos hábitos ainda não causam, não exerçam influência na sua vida. Né? Então, trazendo para esse aspecto. Principalmente se ele for o grande principalmente se determinado hábito for o grande dominador para o seu pecado, para a causa do seu pecado maior. Exatamente, né? Isso é algo que vai renovando, né? Sendo melhorado a cada dia. E como se dá isso? Por meio de estudo, né? Por meio de convivência, comunhão, né? Entre irmãos, entre pessoas que vão te instruir, que você vai dar credibilidade, confiança para aprender novos modos de vida, né? Continuando um pouquinho mais, aqui indo lá para a carta de Paulo aos Efésios, né? Ele vai dizer, também é o mesmo contexto, né? Não mintam mais. Cada um diga sempre a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. Não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade de tentar vocês. São bons conselhos, né? Ou seja, o conselho como se o conselho fosse bom, você dava, vendia. Mas é difícil, de repente, você ficar com raiva só um pouquinho. Às vezes fica com raiva dias. Até passar. Contudo, né, quando nós tomamos decisões baseados, né, fundamentados na raiva, a chance de nos frustrarmos, nos arrependermos, né, com a decisão tomada, é muito maior. Né? Então, quando ele, de certo modo, trazendo para a vida prática, Paulo está dizendo assim, não tomem decisões importantes de cabeça quente ou pela impulsividade da ira. Né? Mas ajam de modo frio, racional, moderado pela palavra de Deus. Tá? Ele não está aí tirando ou desconsiderando que nós sejamos pessoas que têm, né, muitas vezes assim, a raiva mexe, que somos muitas vezes influenciados pelas reações de hormônio, pelas reações da própria natureza, do corpo, né? O calor do momento. Principalmente a mulher.
Sim, também, né? Inclusive com a desculpa reconhecida em lei, né? Se tiver em CPM naquela semana, é atenuado, é reduzido a gravidade do que fez, né? Sim. E então Vamos tem esse fator aí que facilita, que é levado em conta, né? Tô achando que você não fez psicologia, não, hein? Disfarçou, hein? Por Tá quê? fazendo direito, tá? Então essas coisas elas são comuns. Só que Paulo está dizendo, não tomem as suas decisões ou reajam às pessoas baseado nas emoções, né? Porque isso pode ser usado como um gatilho do diabo para te destruir, né? Para te deixar inseguro acerca da salvação, né? Aí, continuando aqui no 29, né? Não digam palavras que façam mal, que fazem mal aos outros. Usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. O que Lutero está trazendo e que, a partir de Paulo, né, o aspecto positivo agora? Como educadores, a gente aprende que as palavras dos pais aos filhos podem tanto fazer com que eles cresçam, né, evoluam, progridam cognitiva ou emocionalmente, em questão de estima, quanto o contrário também é verdade, né? Um filho que ouve do pai, da mãe, você não presta, você acabou com a minha juventude, você acabou com a minha vida, eu parei a minha vida por causa de você, ou seja, coisas que lançam uma carga negativa, destrói uma perspectiva, uma estima dessa pessoa, isso tem um poder de transformar a própria personalidade, né? Então, quando você vai dizer algo acerca de alguém, essas palavras de Paulo, se você não tem algo positivo para colocar, então não diga nada. Eu não conheço essa pessoa o suficiente para emitir uma opinião acerca dela. Melhor do que você agir como o outro ou como o mundo, né? Se você não conhece, se sente ameaçado pela pessoa, vai lá e senta o pau, né? Denigre. Depois, se der tempo, conserta. Vai dizer, não, né? Busquem dizer palavras que façam bem às pessoas que ouvem. Nisso, eu até posso dizer, facilita nos nossos dias, né? Tanto o relacionamento ou a imagem da pessoa quanto a sua própria imagem. Uhum. Né? A língua é chicote do corpo, né? Que é aquela expressão, né? A língua é chicote do próprio corpo. No sentido, se você é uma pessoa que fala mal dos outros, isso fica também marcado na sua personalidade, né? Quando, por outro lado, você é uma pessoa que age com moderação, maturidade e busca sempre observar aspectos positivos do outro, do próximo, né, da personalidade das pessoas, isso também volta como um benefício, ou seja, aquela pessoa posso confiar, aquele ali é um bom líder, aquele ali serve para trabalhar junto com outros, porque ele consegue não apenas perceber, mas estimular aspectos positivos da personalidade, do caráter, né, do indivíduo, né, do colaborador. Então, são compensações positivas de um aprendizado, né, da nova conduta cristã. Tu tá mexendo com o cursor aí? Agora que eu fui ver. Eu tô achando que sabe aquelas formiguinhas pequenininhas? Ai, meu Deus do céu. Tá passeando, eu já fico nervosa, que toda hora eu vinha aqui, tirava e troço não sai, que formiga chata. Agora que eu tô vendo, que é tão pequenininha, tamanho da formiguinha, que é o seu cursor. Ai, ai. O último texto, Alessandra, o último texto diz assim, ó, ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. O que esse texto está querendo dizer para nós? Quando a gente faz uma autoanálise, digamos, como eu sou em relação ao próximo, como eu tenho usado a minha língua, se é para construir, edificar ou
para destruir, né? Quando a gente faz essa análise, você trouxe agora aí, né? Muitas vezes as mulheres agem de maneira mais impulsiva, né? A gente percebe que, olhando aos mandamentos de Deus, todos nós estamos sob julgo, né? Sob juízo, né? Ninguém pode dizer se eu sou suficiente, pois observo, né, na plenitude os mandamentos, né? Como você mesmo colocou, às vezes a nossa personalidade, o pecado da língua, né, da fala, não é o pecado que mais no que mais nos pega, né? Mas para outros é. Outros vão dizer assim, não, eu consigo deixar o que é do outro, eu deixo lá, eu consigo respeitar os meus relacionamentos, mas eu não posso ver uma história do vizinho, da vizinha que eu quero contar, né? Eu quero falar, né? Ou seja, cada um de nós tem um ponto em que é mais ou menos propenso a cair em pecado, né? E aí a própria Escritura traz, o apóstolo Paulo traz, né? Ninguém é aceito por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que nós saibamos do nosso pecado, né? Faz com que saibamos que somos pecadores. Mas Deus mostrou o meio pelo qual ele aceita as pessoas, não tem nada a ver com a lei. Desde Moisés e os profetas, né? Deus aceita as pessoas por meio da fé que tem em Jesus Cristo. Assim ele trata todos os que creem, não existe nenhuma diferença entre as pessoas. O que nos torna igual? Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Sem exigir nada, nós conhecemos a graça, né? Sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que nos salva. E aí eu marquei aqui bem destacado. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, isso se torne o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé. Paulo está trazendo isso para nós. Ao observarmos os pecados, ou observarmos os mandamentos de Deus, nós tomamos consciência de que não podemos nos gabar de justiça própria, né? Mas devemos e precisamos buscar em Deus o perdão, confiando nesse perdão em Cristo Jesus, e também em Deus, né, por sua palavra que nós temos, pelo Espírito Santo, buscar força para superar aquelas marcas, aquelas atitudes que nos trazem tristeza. Porque, por exemplo, a pessoa que é uma pessoa de língua solta, uma pessoa que denigre a imagem, não sendo cristão, isso não afeta nada, porque a pessoa não tem nada que o acuse, né? Como eu falei, aquilo é normal. Isso é normal, todo mundo faz, todo mundo, né? Quem não fala mal do outro que atira a primeira pedra, né? Tem sempre aquela desculpa para a gente passar ileso, né? Das nossas falhas, né? Erros ou falta de caráter. Aí, agora que nós somos, né? Uma vez que somos alcançados pelo perdão, alcançados pelo Evangelho, essas coisas devem, e de fato elas nos incomodam a consciência. E é a pergunta, como é que eu me livro dessas coisas que me causam tristeza, né? Esses pecados que me conduzem para a morte. Então, Paulo responde dele mesmo e também para nós, né? Eu me agarro na graça, na justiça de Deus em Cristo. Aqui ele traz algumas perguntas para nós, vamos ver se conseguiu captar tudinho, né? Sim, sim. Quando você começou a falar sobre essa questão de honra e a questão de falar o santo nome de Deus em vão, etc., eu assim, me remeti à minha infância quando a minha mãe, assim, por menor que eu fosse, né? Você falava assim, não, mamãe, eu juro por Deus, não fui eu. Minha mãe batia na boca da gente e falava assim, não fala o nome de Deus em vão. Isso. Ela falava que isso tudo era não fala o nome de Deus em vão. E falava assim também, nunca jure, ou é sim, sim, ou é não, não. Então, são coisas que eu trago lá de trás, aí, assim, depois é que eu fui pro catecismo, né, e tudo, que fui fazer catecismo, que fui aprender, e sempre essas coisas me remetiam. Então, minha mãe sempre fazia isso, desde quando eu me entendo por gente. Então, tem essas coisas aí, tudo a ver, né?
Ou a Isso, questão verdade. da honra, tudo, São princípios que vão construindo, né, formando, forjando inclusive a nossa personalidade, né, o nosso caráter, né? Uhum. No contexto onde essa palavra, né, mais forte, né, mais ativa da tua mãe, talvez não se fizesse presente, hoje poderias usar juramento, né, por qualquer razão, por Sim. razões levianas, né? Então tem o lugar certo, não é que Deus, de certo modo, proíba absolutamente. Tem o lugar certo, quando vai dizer, se você está diante do tribunal, você está numa condição de testemunha, num ambiente de juízo, né? Ali pode jurar a verdade, porque é a lei ou a linguagem legal do momento, né? Uhum. Mas em condições normais e triviais da vida, seja o teu sim, sim, o teu não, não. Ele vai dizer. O que passa daí é a artimanha do inimigo tentando muitas vezes nos colocar em situação de vergonha, né? Sim. Nessa ideia de juramento, né? Não jure pelos fios da tua cabeça, a Bíblia fala, né? Não jure pelo dia de amanhã, não jure pelo céu, porque é morada de Deus, né? Não jure pelo próprio corpo, porque você não é capaz de assegurar que estarás vivo no dia de amanhã. Então é isso aqui o nosso estudo, né? Os nossos assuntos de hoje. Olhando amanhã com gratidão, cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver, com Cristo nós iremos renascer. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Em Cristo nós então ressuscitamos, passando desta morte para a vida. Busquemos coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. A verdadeira vida é Jesus, e quando Ele então aparecer, em glória estaremos do Senhor, que é a nossa força, nossa luz. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Nós queremos fazer um momento de oração. Você teria algum pedido, um agradecimento especial para a gente incluir? Senhor Deus e Pai querido, graças te damos por tua palavra sempre abundante e disponível para nós, em nossos lares, em nossa vida, em nossos relacionamentos. Nós te damos graças e louvor, Senhor Deus e Pai querido, porque aprendemos que a tua lei é boa, ainda que ela nos fira a consciência, ainda que ela nos confronte com a nossa velha natureza, revelando que somos imperfeitos, que somos fracos e pecadores, porque ela também vem para nós, Senhor Deus, como um remédio, como a fonte da cura e da segurança, de que em Cristo somos pessoas novas, pessoas com a consciência renovada e transformadas dia a dia para aprender de Ti e agir com o nosso próximo segundo a Tua vontade. Ajuda, Senhor, a cada um de nós neste tempo de
reclusão, de distanciamento social, a sermos bons despenseiros, bons administradores da Tua palavra, e que possamos, Senhor Deus, no testemunho ao nosso próximo, buscar e aprender de Ti a dar bons conselhos e a interpretar tudo da melhor maneira possível. Sabemos, Senhor Deus, que o mundo, de uma maneira geral, tende a valorizar aquilo que é catastrófico, aquilo que denigre e que destrói. Mas nós te pedimos, Senhor, continue transformando, curando a nossa natureza, bem como auxiliando-nos em nossas ações no mundo, em nossas intervenções na sociedade, para que a tua palavra em nós possa surtir efeito na vida de outras pessoas. Senhor Deus e Pai querido, nós te damos graças e louvor pelo presente da vida. Pedimos que olhe com misericórdia por aqueles, Senhor Deus Pai querido, que estão hospitalizados. Olhamos para a rede de saúde em nosso estado, em nosso município. Pedimos, Senhor Deus e Pai, fique com os médicos, todos os profissionais de saúde, de atenção básica, de cuidado e assistência social. Porque tanto aqueles, Senhor Deus, que estão nos hospitais, acamados, quanto aqueles que, por falta de trabalho, por falta de condições de subsistência, estão passando necessidade, carecem, Senhor Deus, de uma organização, de uma estrutura social adequada e comprometida, tanto no bem-estar clínico e hospitalar, quanto também, Senhor Deus, no suprimento de benefícios e condições para a manutenção da vida e do cuidado nos lares. Olha, Senhor Deus e Pai, pelas famílias carentes, por aqueles que estão passando necessidades, e usa cada um de nós, igreja, para agirmos tanto na orientação, na presença ativa e também, Senhor Deus, nas orações e intercessões. Intercedemos em favor da vida de Ana Lúcia, do Jean, do Sérgio Magno, da senhora Marlene, de Dona Rosário e outros irmãos e irmãs, Senhor Deus, ou que estão passando por necessidade de cuidado e atenção, quanto aqueles que estão enlutados. Usa o teu santo povo na terra para levar o teu evangelho de valorização, de respeito à vida, de cuidado com a palavra e a defesa da verdade. Fica, Senhor Deus, com os magistrados, com aqueles que se aperfeiçoam no estudo das leis e da prática do direito em todos os âmbitos da nossa sociedade. Fica, Senhor Deus, com a vida da Alessandra e nos seus estudos também busca se aprofundar, se aperfeiçoar e ser reconhecida como advogada, como defensora. Possa, Senhor, todas as tuas palavras, a tua presença, estar com ela, fazendo com que aquilo que ela estude na faculdade, fique, Senhor, de fato guardado e seja colocado em prática em seu labor profissional. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, de quem também aprendemos a orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desejando então a bênção do Senhor a você e a todos que vierem a assistir este nosso estudo bíblico. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Assim nós chegamos ao final deste estudo.